Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de todos nós os maus pensamentos e fazei que não demos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho para que poderia impedir-nos de percebê-los e confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por cada um de nós, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades e que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar o nosso palestrante, que é trabalhador da casa e coordenador da Mediúnica, Fernando Santos. Ele vai falar sobre o tema O Cristo está no Leme. Boa noite. O gás está um gás melhorzinho, né? Boa noite. Pronto. Porque a gente precisa de energia para se motivar. E por que para se motivar? Porque cada um de nós só está onde está porque não encontrou a energia necessária para lhe motivar a sair desse lugar. Parte dessa energia eu vou agradecer aqui aos obsessores que estão com vocês, que conseguiram mobilizar vocês daquele estado de pseudo, certo? Satisfação. E aí, mexendo, terminaram trazendo vocês também, certo? Para uma reflexão. Essa coisa de a gente precisar de energia é muito importante, porque nós temos uma tendência, às vezes, de buscar terminar tudo para descansar e ficar no descanso. Ou o contrário, ficar no que está tranquilo. Só que veja o seguinte, quando estamos frente a algo que nos cutuca, a gente tende, então, a mover-se e a fazer algo mais. E se entendermos evoluir como fazer algo mais, ou seja, integrar algo além daquilo que já nos é corriqueiro e cotidiano, vamos perceber que, literalmente, temos muito mais a agradecer do que a criticar aos nossos amigos que aqui, ainda por uma distorção do que verdadeiramente é a vida, está agregado a nós, perdendo tempo, achando que a nos importunar, a nos cobrar, a nos instigar, certo? Estarão quitando dívidas que eles reconhecem como tal. E o que é que falta? Eu acho que falta neles também energia. Então, que essa energia inicial que vocês deram aí na mudança da boa noite, alcance-os. Para entender que não há resolução do problema estando onde está. Mas há resolução do problema dando a si a oportunidade de enxergar além de onde está. Porque ficando onde está, continuará no mesmo estado, na mesma situação, no mesmo lugar. É preciso fazer esse olhar além. Mas, contudo, por que é que isso, então, não é tão simples? É porque cada um utiliza da sua energia para justificar o continuar no mesmo lugar, em vez de utilizar da sua energia para buscar fazer a diferença. E isso é uma característica do humano.
Então, não dá para aqui estar e olhar os desencarnados que estão com vocês diferente de vocês. São semelhantes, literalmente semelhantes. E a gente precisa olhar como tal. Porque olhar como tal é sair daquela névoa, certo? De uma história cultural, de que o espiritual é algo tenebroso, de que o espiritual é algo que é deformado, ele é estranho, ele é um monstro. Não. Pessoas iguaizinhas a vocês. Iguaizinhas. Só estão sem o corpo físico, com o corpo espiritual. Então, nesse momento, quando você consegue assimilar o que eu estou dizendo, você deixa de temer. Deixa de temer por dois motivos. Primeiro, se é pessoa, é pessoa. E segundo, se é pessoa, significa que é possível estar ainda sendo pessoa fora do corpo. Então, qual é a outra tranquilidade? Você pode destruir meu corpo, mas não a mim. Eu não sou alcançável por você. Então, lhe coloca num patamar que você já não está mais à mercê desta outra pessoa. E que não estando à mercê desta outra pessoa, você possa então olhar para si mesmo, em vez de estar utilizando o outro como desculpa para a sua inabilidade de utilizar a sua energia para impulsionar você mesmo a fazer outra coisa, além de estar no mesmo lugar. Então, esse princípio, ele é significativo, porque esse princípio é o que nós vamos encontrar quando vamos ler os textos das obras básicas do Espiritismo. Porque ele não vai nos colocar à mercê da necessidade de um exorcismo, de expulsar quem está ali ao nosso lado. Não. Porque às vezes, pelo não conhecimento, vamos ver esse trabalho, ao qual vocês vão adentrar daqui a alguns minutos, como tal. É um local para a gente tirar esse encosto, essa coisa que está me dando problema. Só muda o rótulo. Não é isso. Vocês vão adentrar em um salão onde há múltiplos espíritos, ou seja, há múltiplas pessoas, buscando acolher pessoas que, por não ter despertado para que a vida tenha um outro sentido, continuam presas ainda a cobrar do outro algo. É isso que vocês vão encontrar lá dentro. Pessoas querendo acolher pessoas. Fora do corpo físico, porque desencarnaram. Porque não há nenhuma mágica para a transformação de ninguém que não seja o acolhimento. E o acolhimento é feito assim. Ninguém acolhe ninguém enquanto não o vê como pessoa, similar a nós, semelhante a nós. A energia que esse homem fantástico, que pisou nessa terra 2000 anos atrás, deixou, e nos toca até hoje, e nos continuará tocando por milênios, ela existe porque esse homem olhava para cada ser humano como pessoa. O olhar dele era profundo, porque não era um olhar de quem lhe cobrava pelo que você errou, era um olhar que lhe abraçava e lhe dizia: errou, tudo bem, levante e vamos em frente. Esse era o olhar de Jesus. Foi um olhar que, quando ele chega na praça, que a mulher está lá para ser apedrejada, ele olha ali para todos, baixa a cabeça, mexe com um pauzinho na areia, levanta não, ali mesmo naquela posição ele diz, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo vai largando a pedra e vai saindo. O que é isso? É que Jesus não falou para os ouvidos, ele falou para a alma. Ele falou olhando olho nos olhos de cada espírito. O que é olhar olho nos olhos? É quando você olha no olho, o outro não tem como mentir, como esconder.
É Ele que está ali. E era o que Jesus dizia: sim, você, se não tiver pecado, atire a primeira pedra. E como ele estava falando de igual para igual, de semelhante para semelhante, não era acusando nem apontando, mas dizendo que entende. Porque o olhar do semelhante é aquele olhar que entende e compreende. É quando você olha para o outro e entende que aquilo é uma atitude que é uma atitude passível do humano. Não quer dizer com isso que não seja uma atitude a ser melhorada, mas é uma atitude passível de um humano. Não é a atitude de um monstro, de um demônio, de algo exuberante, não. Porque não cremos em nada disso na realidade. É a atitude de um humano. E essa atitude começa a ser modificada quando o indivíduo começa a perceber que ele é capaz de modificar aquilo. Então, quando estamos falando com a atitude de um humano, é que na hora que eu entro naquele salão, eu preciso imaginar uma coisa. Se como é que eu me imagino perseguindo alguém da maneira que eu suponho que alguém esteja me perseguindo? Se eu estivesse fazendo isso com alguém, eu estaria bem ou eu estaria mal? Eu estaria em equilíbrio, em harmonia comigo mesmo, ou eu estaria em desequilíbrio, certo? Em desarmonia, dando ouvidos a elementos que buscam me desagregar. Então, a resposta que você tiver para você, entenda que se é semelhante, resposta para ele também. Então, ele merece de você, sabe o quê? Compreensão e oração. Compreender é o primeiro passo para, de fato, perdoar. Porque o perdão não é mágico, é um processo. Então, você começa, primeiro, compreender, para compreendendo, você poder interagir com aquilo de uma maneira que não seja uma reação de repúdio, certo? E, a partir daí, você começa, então, a fazer mudanças. O Cristo, em um dos momentos, chega para ele lá, o endemoniado não, chega para ele os discípulos, os 12 que ele escolheu, os bacana. E aí, chega para ele lá correndo: mestre, nos acode aqui. Por quê? Porque eu não consegui tirar os demônios desse homem. Ou seja, espíritos que estavam ali os atormentando. E aí ele diz: ó homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Justamente. Que essa imagem de Jesus, aonde é que ela muda? As pessoas acham que a fé está em me agarrar em alguma coisa, no amuleto, na oratória de alguém que está aqui, na imagem de Chico, de quem quer que seja. Não. A fé, exatamente, ela vai estar na fé no homem. A fé no homem é aquela que entende que, se Jesus é Jesus, Jesus foi o homem como era nos seus primórdios. Porque não existe mágica. Não estamos falando de um Jesus da Trindade católica, Pai, Filho e Espírito Santo, que brotou do nada. Estamos falando de Jesus, um espírito, que criado como tal, simples e ignorante, à semelhança nossa, evoluiu, certo? Tendo essa amplitude de consciência, aceita, certo? Reencarnar para nos dar exemplo. Ele não aparece magicamente, não. Ele nasce de uma relação de um homem e de uma mulher. Descrita lá no Evangelho como se fosse o Espírito, o Espírito Santo. Mas nasce de um corpo comum, com carne, com tudo aquilo. E ali, frente a nós, onde é que está a grandeza de Jesus? Não é se ele foi feito de um homem e de uma mulher. Não é se quando ele morreu e ressuscitou, foi o corpo que ressuscitou. Não é isso. Porque daqui a alguns séculos, vamos estar vendo isso. A liberdade do espírito ganhando maior amplitude, isso será simples. Agora, a grandiosidade de Jesus está em quem ele era. Ele era capaz de olhar nos olhos do outro como irmão. Olhar nos olhos do outro como semelhantes. E não como um acusador, como um cobrador. Não. Ele olhava de uma outra forma. Então, o título dessa parte do livro é Jesus está no leme. Quando eu falo Jesus está no leme, eu tenho uma certa ojeriza ao falar de Jesus,
como aquele homem lá na cruz, que é a imagem mais comum que é colocada. E que, na realidade, Jesus não é um homem, a imagem de um homem. Se nós formos olhar Jesus, muito mais do que isso, há algo que suscita o que é Jesus para mim, é um sentido. Então, eu estou projetando aí algumas imagens que, quando olhamos para ela, e estamos falando de Jesus, a gente vê nisso aí algo de semelhança. A barba, o cabelo grande, até o negão daqui do meio, né? Também. Imagens que suscitam a lembrança de Jesus. Só que, imagem não vale nada. A imagem eu trago elas aí em conjunto para a gente entender que Jesus não é um pôster. Jesus não é um homem de cabelo comprido, certo? E aí, vamos começar a buscar, perceber, quando falamos que Jesus está no leme, quem é esse Jesus? Do que é que nós estamos falando? E aí, a gente vai notar que houve uma mudança. Não são mais as mesmas faces. Agora, se nós olharmos para a história desses homens, vamos encontrar um pouco de Jesus em cada um deles. Em cada um deles. Então, o que é Jesus está no leme? É que Jesus, enquanto sentido, elemento motriz também, quando a gente chama que ele é luz, lá no final do túnel, a nos guiar, essa energia propulsora, que mexe, que puxa a gente, é isso. Não é na busca de um formato, mas na busca de uma atitude. Porque o que nos lembra Jesus olhando para essas faces são as atitudes que esses homens tomaram, as atitudes que eles assumiram frente ao contexto nos quais eles estavam envolvidos e se envolveram. Então, eu estou falando de buscarmos enxergar um Jesus está no leme, que é um Jesus vivo como proposta de vida. E esse Jesus vivo como proposta de vida é o que eu comecei a falar quando a nós pudermos nos olhar enquanto semelhantes. E ao adentrarmos naquele salão, não estarmos esperando por um exorcismo. Ou seja, alguém que tira esta coisa de mim e eu estou livre. Não. Entre naquele salão e entenda que você está entrando com um irmão, com um espírito igual a você, que tem seus erros, suas dúvidas, e por estar ainda aprisionado em ideias fixas, não consegue despertar para que a vida continue. E não acho um absurdo ele estar assim, não. Não acho um absurdo, porque quando a gente olha para esses homens que eu falo, que há aí, então, o emblema do Cristo nas suas atitudes, e que a gente estar aqui não é um absurdo achar que eles estão presos lá, é que veja, cada um de nós está aqui preso em sua dor. Cada um de nós preso em sua dor. Porque se não fosse ela, não estariam aqui. Essa reunião de hoje é uma reunião de desobsessão para tratamento de quem se sente de alguma forma mobilizado, incomodado, adoecido, ferido por algo. Então, é a angústia que está trazendo você aqui. A angústia acontece por quê? Porque há uma cristalização em cima do que você está vivendo e sentindo agora. Mas, Fernando, por que a cristalização? É porque isso ganhou uma importância maior. Porque, às vezes, se você olhar bem, isso já está com você há algum tempo. Só que a importância que você dava era menor. Talvez porque a expressão deste na sua vida era menos significativa. E agora ganhou um vulto que aí você está sendo quase que obrigado a ter que olhar para ele. E quando a gente olha, isso pode se ampliar muito. Porque essa pessoa está com você imaginando, certo? Que você é aquela mesma pessoa com quem ele viveu. E não é mais. Não é mais por algo simples. Lembre-se de um livro que você leu há um ano atrás. Pegue esse livro e leia de novo. Veja que as suas impressões serão diferentes. Como se fosse outra pessoa lendo aquele livro. Eu estou colocando um ano, isso acontece às vezes com menor espaço de tempo. Por quê?
porque nós vamos nos enriquecendo com aquilo que nós angariamos, integramos no decorrer da nossa vida, daquilo que a gente vai experienciando. Então, se a gente vai mudando, as coisas vão se tornando diferentes. Mas quantas pessoas estão congeladas, como eu trouxe através da ideia da ampliação dessa tela, que estão ainda congeladas no mesmo quadro, no mesmo contexto, aí, ó. Se queixando, e aí para sair um pouquinho, para a gente entender o que é se congelar, saindo desse âmbito, estão do mesmo trabalho, reclamando do mesmo chefe, do mesmo colega de trabalho, há anos, congeladas em uma relação espaço-tempo que ela não buscou mudar, utilizando a energia dela para dar desculpa porque não mudou. Tem pessoas que estão congeladas assim num relacionamento, quer seja porque o mantém, quer seja porque o dissolveu. E não conseguem dar à vida uma outra dinâmica, um outro sentido. Aí a gente diz, olha, Jesus está no leme. O que é Jesus? Jesus enquanto sentido. Porque aquela imagem daqueles homens, eles colocaram à sua vida, certo? Um sentido que ia além dele. Um sentido de postura, de conduta, que envolvia o contexto da sociedade em que eles viviam. E a ideia aqui não é para que nos tornemos Martin Luther King, Mahatma Gandhi, não, Chico Xavier, não. É que é para dentro do nosso halo pequeno, que é a família de onde nós fomos gerados enquanto corpo físico, e a família que nós criamos, esse halo, nós busquemos lidar com ele com um nível maior de maturidade, que a gente pode ampliar aos amigos, vizinhos, colegas e companheiros de trabalho. Para que a gente saia de uma postura, então, cristalizada e possa utilizar essa energia para se mobilizar em uma outra postura. Porque é assim que a gente está mostrando a esse amiguinho fora do corpo que está conosco que é possível mudar. Por que é que o Cristo veio e encarnou e é uma energia viva até hoje? Porque nós respondemos melhor quando a gente ressona com algo que a gente vê que é real. Então, já que não é um exorcismo, é um despertar para que a vida continue, vamos sair dessa cristalização. Vamos nos desamarrar e nos dar asas verdadeiramente. O que é isso? Alimentar e nutrir os nossos sonhos. Porque um homem aos 65 anos criou o que a gente conhece como Rede Globo. Deu asas aos seus sonhos. Neymar, Neymar, né? Fez a mesma coisa. São só para grandes homens? Não. Eu conheço vovozinhas negras, quando estou falando negra, numa situação simples, não pela cor da pele, e que está falando de realização de sonhos. E fazendo isso acontecer, onde às vezes o sonho dela é ver o neto se tornar doutor. E aquilo para ela é a construção de um sonho. E nós, às vezes, nos colocamos assim, deixando de sonhar. E aí, então, não conseguimos entender que a vida são páginas que são viradas e passam. Elas não voltam mais. Cada experiência foi, ela não se repete. Então, é a ideia de nós sairmos dessa cristalização e abrirmos os olhos. Abrirmos os olhos para qual é a vida que a vida nos convida. Porque quando falamos desse amigo desencarnado ao seu lado, e eu comecei a descrever aquilo, fica lógico, né? Ai, irmão, siga a vida, a fila anda, vá tocando, você está vivo. Mas a gente já abriu os olhos? E será que a gente consegue enxergar essa vida além da vida? Que nós estamos dizendo a ele que existe? E que por isso continua? Então, a ideia da proposta de um tratamento de desobsessão, ela pode ganhar uma amplitude magnífica. Porque se eu estou aqui imaginando que é possível que haja alguém que esteja interagindo comigo e me levando a estar na condição que eu estou agora, eu ou os meus, pelo qual eu estou aqui vindo buscar fazer um tratamento, eu estou admitindo que a vida continua. Se eu estou admitindo que a vida continua, eu estou entendendo que aquele indivíduo que está ali porque alguma coisa o paralisou. Então,
Não somos semelhantes? Então vamos nos olhar no espelho. E agora, olhando no espelho, você seja capaz de dizer para você: eu sou mais do que esse corpo. Quando esse corpo se for, eu continuarei. Eu sou mais do que qualquer situação. Nenhuma situação pode me deter. Nenhuma situação pode cristalizar o meu ser aonde quer que seja. Por quê? Porque eu sou um ser imortal. Eu sou uma possibilidade ainda não cumprida, que eu posso mobilizar desde quando eu tenha a possibilidade de mobilizar os meus sonhos. E essa possibilidade só depende de mim. Então, a gente começa a perceber que a moção de caridade que eu estou pedindo aqui é quando vocês entrarem, não ficarem imaginando de um monstro, bicho, coisa horrível, mas uma pessoa. Essa caridade, quando você aprende a fazer para com ele, você aprende a fazer para consigo. Porque a caridade verdadeira é essa, não é a da esmola, da sopa, do pão. A caridade verdadeira é a caridade do perdão, que a gente dá para com o outro, alimentando a semente daquilo para com nós mesmos. E é esse o leme do Cristo, porque é o que ele deixa na sua oração magnífica: perdoai-nos, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É essa moeda, a moeda do perdão, que é a caridade maior que esse homem veio nos ensinar. Então, colocar Jesus no leme é aprender a perdoar. E perdoando também está se perdoando. Por isso que aquela oração fantástica de Assis diz que é dando que se recebe. Então, é justamente esse convite que nos faz a olhar para algo que uma tela de pintura é mais ou menos o que expressaria isso. É de um filme que eu acho belíssimo, Amor Além da Vida. Porque olhar o além da vida como algo monstruoso, de coisas fantasmagóricas, de demônios, de monstros, de seres deformados, é cabível para minha filha que tem 8 ou 9 anos. Porque para a gente que está aqui, já não é cabível mais. Vamos entender que, mas, Fernando, eu senti aquele espírito como tal. Isso mesmo. Você sentiu como tal, mas ele não é. Ele não é. É porque a culpa, a cobrança, o ódio, a vingança, são sentimentos que, atuando sob a plasticidade do perispírito, transforma esta forma, mas não transforma o ser que a faz existir, que é o espírito. Porque o que está ali por trás é um espírito humano, e quando você toca, lógico, ele muda. Porque o que mantém ele naquela forma é a energia que o envolve. Quando você toca com a energia do amor, ela é capaz de transformar qualquer coisa. E por isso que Jesus, que a gente conhece, transformava, porque ele tocava com a energia do amor. A energia do amor que no seu olhar ele dizia: eu sou semelhante a você. Uma energia tão intensa que a gente começava a chorar. Por quê? Porque a gente dizia: não, eu não tenho essa envergadura. E ele dizia: essa envergadura você tem. Basta que você deixe essa semente despertar. Por isso que se você disser a um grão, a um grão de nós, certo? Se você disser com a fé do tamanho de um grão de nós, a essa montanha mova-se, ela se moverá. É porque esse poder, a intensidade disso está em você. Só que, lógico, isso não cai do nada. E aí vamos entender o que essa poesia quer nos dizer. Segundo o Espiritismo, certo? É que o que é que o Espiritismo vai descrever? Na época daquela crença ainda bimodal, de presença de céu e inferno, só de bem e mal, de que eu fazia e iria perecer no fogo do inferno ou no oásis do Senhor, ela começa a dizer, por isso que a lente segundo o Espiritismo, que não é assim não. O que nos espera é o estado crístico, que é o estado maior que a gente reconhece até hoje, né? Mas tem mais além dele, né? Mas
É esse status que nos espera. Por quê? Porque a lente do segundo Espiritismo diz que essa lei do perdão é a lei maior da vida. Porque o que o Pai nos diz é: errou, volte para aprender de novo. Errou de novo, volte, porque você ainda não aprendeu. E a gente vai voltando e lidando com aquilo até que a gente aprenda. Porque a ideia não é lhe punir, nem lhe castrar pelo que você fez. A ideia é que você tenha aprendido com o que você fez. Se você aprendeu, não precisa mais se cristalizar naquilo. Vai e não peques mais. Foi o que ele falou com Madalena. Levanta, mulher, e não peques mais. Então, nós precisamos romper isso para entender que o que é isso? É que eu sou uma possibilidade ainda não cumprida. E quando eu falo esse eu, aí nós vamos entender o que esse poema nos traz. Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu. Sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. E aí vamos ver isso, uma briga muito comum entre nós. Quantas vezes você já fez para si mesmo? Como eu estou fazendo agora? Fernando, como é que você fez isso? Fernando, como é que isso foi assim? Então parece que pirou, né? Dividiu em dois. Não, é que certo, essa divisão tranquilamente, porque tem algo que gere a minha consciência, que é o que eu vou chamar de ego. E ele não é tudo. Ele é parte desse psiquismo. E há algo que a gente vai colocar como self nessa menção do espírito, que há um eixo entre os dois. Um olhar sobre isso. Então, se eu não aprendi a perdoar ao outro, quando eu olho para mim, a quem é que eu culpo, julgo e baixo a sentença sobre mim. É assim que eu procedo. E a ideia não é essa. A ideia é entender que eu sou uma possibilidade ainda não, uma promessa ainda não cumprida. Eu sou uma possibilidade de amor pleno. Então, essa é a diferença. E eu acho que seria um bom exercício para a gente hoje tentar evocar halos de amor a esta pessoa que ainda, por ignorância, não entendeu que a vida continua. E que há vários, quando vocês entrarem, talvez alguns não percebam, mas a partir desse input talvez se abra a possibilidade de perceber que há os encarnados. Há um grupo enorme de espíritos que são familiares desse espírito que está com você, que viveram com ele em outras encarnações e que também oram por eles, porque o vínculo de amor que se estabelece entre os seres não se dissolve jamais. Jamais. Então, eles estão também desencarnados e orando por ele, e lá emanando energias por ele, para que ele desperte e busque então abraçá-los e tocarem a vida em frente, porque tem muita coisa a fazer pelo lado de lá, como tem muita coisa a fazer pelo lado de cá. Então, sentindo que há uma energia sempre de espíritos familiares, orai, para que esses espíritos familiares sejam capazes de acolhê-lo, de acolhê-la, de acolhê-los. Porque não é um exorcismo, é um acolhimento, para que o outro desperte e toque a sua vida. E que, dessa forma, você também faça isso. Entenda-se como essa promessa ainda não cumprida. E você pode, a partir de agora, começar e fazer um novo fim. Essa é a proposta. Aonde, então, o processo de obsessão que lhe trouxe aqui não foi algo vão. Foi algo que está lhe convidando a uma proposta de se tornar alguém melhor. Pelo menos alguém com um olhar mais desperto para a vida, entendendo que aqui ela não acaba, que ela continua. E se ela continua, você continua, com que lente você vai olhar a sua vida a partir de agora? E aí, então, nós possamos facilmente buscar entender que não é mais cabível nós nos comportarmos como se
fôssemos nós falando de um espiritual que está lá distante, que está aí como um encosto do seu lado, para quem ver como tal. E a gente possa entender que, na realidade, somos nós espíritos, vislumbrando, enquanto encarnado, a vida num corpo. E que aí existem aspectos de extrema importância. Se é assim que você se enxerga, como você, espírito, está cuidando do seu corpo? Está usando desse receptáculo que lhe está possibilitando essa trajetória de aprendizado. Como você está lidando com ele? Porque aí é fácil dizer, eu sou um espírito imortal. Sim, e você tem consciência para tal? Não, porque eu me comporto como se não fosse. Então, é esse despertar que é necessário, para que aquele que ali está entenda que não é Fernando que desencarnou. Não. Sou eu espírito, que encarnado usei, certo, o rótulo que eu descrevi como Fernando. E ao desencarnar, continuo espírito, podendo acessar vários outros que eu já utilizei. Então, é esse olhar que pode trazer ao outro a ideia de que, olhe, continua. Mas, às vezes, nós temos um olhar assim, muito tranquilo, que assim tem espírita muito evoluído, né? Quando o outro joga pedra nele, enfia espinho, certo? Ele, quando passa com o carro em cima do pé, quando dá uma fechada nele na sinaleira, né? Quando toma o marido, ou o namorado dele ou dela, aí diz assim, que Deus lhe dê em dobro tudo que você me deseja. Extremamente assim evoluído. Então, na realidade, o que é que está desejando para o outro? Então, é nisso que nós precisamos perceber. Porque essa ideia é que vai dizer o seguinte, eu vou deixar ele livre para fazer o que ele bem quer, entende? Não, agora ele tem que pagar. Porque quem diz que Deus lhe dê em dobro tudo que você me deseja, eu estou querendo que o outro pague. E é esse olhar que acha que se lhe deixar livre, não precisa lhe cobrar nada não. Cada um de nós, no nível que nós estamos, ainda engateando, tropeçando, abraçando os nossos elementos sombrios e escondendo embaixo do tapete, temos material mais do que suficiente para dar a nossa cota de dor no sentido do autodespertar. O que é a dor no sentido do autodespertar? Porque não é magia, não é igual aquele livro, O Segredo. Olha, amanhã meus dedos cotó vão crescer. Não vai crescer. Não vai crescer. Mas você vai dizer, mas Fernando é maluco, se você disser que vai crescer. Sim, mas da mesma maneira que esses dedos cotós não vão crescer, certo? Eu amanhã não vou me tornar um microempresário de sucesso. Porque se eu desejo algo, eu tenho que construir aquela trajetória. Eu tenho que buscar me habilitar para aquilo. Eu tenho que buscar conhecimento, estratégias para que aquilo possa se constituir. Isso não cai do céu. Ah, eu quero aquela família perfeita. Da mesma maneira que meus dedos cotó não nascem, a sua família perfeita não vai nascer. Agora a pergunta é, o quanto você quer dar de você em prol da perfeição da família que você aspira? Só que esse é o que é que você dá de você. Não é o que é que você quer cobrar do outro para que seja a família que você aspira. Porque é você se melhorando que vai se tornando capaz de estar e de mobilizar no outro a energia melhor. É assim que você diz à criatura que está do lado. No momento que você toca a sua vida, sua energia é que melhora. Eu sou prisioneiro não seu, mas apenas de mim mesmo. Então, siga e toque a sua vida. E aí a gente começa a entender que essa é a proposta. A proposta que esse centro traz como bandeira. A ideia não é caridade. De dar isso e dar aquilo. A ideia não é ser bonzinho com os velhinhos, com as crianças. A ideia é se perceber espírito imortal. E como espírito imortal, entender qual é a responsabilidade que vem com isso. Porque espírito imortal pode ser o seguinte, é que eu sou imortal, eu posso evoluir nessa ou na outra, deixa eu fazer as miserinhas que eu quiser, porque na outra eu vou e resolvo. A história não é essa. A história é que entender-se como espírito imortal é que todos nós somos semelhantes e ninguém evolui sozinho. Então, as atitudes que eu gero, elas geram padrões que também ressonam sobre mim. Porque eu construo a rede com a qual eu convivo. Então, é entender que a partir daí, eu sou responsável por tudo isso.
Eu sou corresponsável pela sociedade que está aí. Isso é que é se ver como espírito imortal. Essa que é a proposta de olhar para esse irmão que está ao seu lado e acolhê-lo em vez de querer enxotá-lo. Se eu acolher, ele vai ficar grudado em mim, é que ele não sai daqui. Não, acolhê-lo em amorosidade. Porque se ele for envolvido em amorosidade, ele tem mais o que fazer do que ficar atrás de você. Ou junto a você. Então, vamos entender que a proposta que eu estou trazendo para vocês é essa. Entender que fomos expulsos do Éden da ingenuidade, passamos a comer o pão com o suor do próprio rosto. Isto é, nos tornamos responsáveis pelos próprios atos, submetendo-nos a partir de então à lei da causalidade. Isso é se assumir espírito imortal. Que nada é mágico. Nada é mágico. Nada surge em um estalar de dedos. Tudo é uma construção. E como é uma construção, é um processo. E como é um processo, eu posso transformá-lo. Sempre. E aí vamos entender que esta, que é uma encarnação, é uma proposta para você fazer isso. Só que a gente tem que, às vezes, perceber que, às vezes, a gente quer uma coisa e aquilo que a gente quer não é aquilo que a gente precisa. Para a gente entender isso. Os pais que dão aos filhos tudo o que eles querem são educadores ou desorientadores? Eu entendo-os como desorientadores. Porque o pai que dá ao filho tudo o que quer não deu a ele limites. E viver em sociedade é respeitar os limites. E também saber romper limites. Então, é uma vida de relação. É isso que a gente precisa aprender. E aí, então, fica mais claro entender que o despertar que queremos para o irmão desencarnado é uma proposta de despertar para nós também. Somos semelhantes. E nessa proposta vamos entender que nós podemos, então, dar a nós mesmos as pernas que nós necessitamos. Aquele boa noite, que eu perguntei de novo, vocês, de novo, fizeram com tanta energia, ou seja, você é capaz de estimular a sua energia. Basta que você seja capaz de decidir o que você quer fazer dessa viagem. Um passeio ou colocar-se pronto para ajudar a si e a quem precisa. Essa é a ideia que vai fazer a gente entender, então, para terminar com vocês, que quando você pediu forças, o que foi que a vida fez? Ela lhe deu dificuldades para lhe fazer forte. Então, meu irmão, não chore. Respire fundo, que é isso mesmo. É aprendendo a superar o que você tem, o abacaxi que está na mão, que você vai se tornando essa pessoa forte. Que você vai adquirindo essa força que você tanto pediu. Que quando você pediu sabedoria, como é que você vai se tornar sábio sem enfrentar problemas? A vida lhe deu o problema. Não reclame dele, não. Resolva. Não transfira para o outro, não. Resolva. Quando você pediu prosperidade, o que a vida disse? Nada cai como mágica, não. Braços e músculo. Trabalhe e vá atrás, que todo mundo consegue. Quando, então, você pediu coragem, ela lhe deu o quê? Obstáculo. Porque superar coisa fácil é tranquilo. Vai fazer caridade, dando sopa a quem está com fome. Agora, na hora que você vai dar o prato de sopa, o cara mete a mão no prato de sopa, a sopa quente cai em cima de você, ele queima, e aí você diga, oh, meu irmão, que absurdo, eu estou dando sopa, ele está jogando em cima de mim? Ele disse a você que queria sopa? Então, é bom ser caridoso com o servente. Seja caridoso com o seu chefe, quando ele não lhe dá promoção, quando ele lhe persegue. Então, a ideia é que quando você pede amor, a vida vai dar o quê? Gente com problema. Porque só se amplia amor em si, aprendendo a amar o outro. Por que você começa? Esse que está aí ao seu lado. E no final da história, quando você pediu favores, que a gente adora pedir a Deus que faça isso ou aquilo pela gente, né? O que é que ele dá para a gente? Oportunidade. Uma delas é essa. Permitiu, certo? A interação entre espíritos. E é graças a essa interação que você está aqui. E não é para se tornar espírita, não. Não é para se tornar espírita. É para entender que você é um espírito imortal. E é essa a proposta. E aí, então, você pode dizer que não recebeu nada que pediu. Mas, em si, você recebeu tudo que você precisava. É o que você está recebendo. Então, a vida lhe convida a entender que, seja qual for a tua dor, se você desperta, você não está só. Você não está no sofrimento, você não está perdido, porque há
uma família também do outro lado, sempre ali acolher. Então vamos entender que um trabalho de desobsessão é esse trabalho de acolhimento e amorosidade. E com acolhimento e amorosidade maior, vamos aproveitar esta energia que vocês estão para poder então fazermos agora aí o fechamento, sem precisarmos daqueles aplausos calorosos. Vamos, em vez de aplaudir para fora, eu gostaria que vocês aplaudissem para dentro. Não a quem quer que esteja aqui, mas aplaudisse a você mesmo, porque é o que a vida espera, que você seja capaz de se olhar no espelho e se aplaudir, dizendo que você é capaz, você tem a força que você precisa para fazer a diferença. Então não aplauda para fora, aplauda para dentro, mudando a sua postura, a sua conduta, o seu jeito, na sua velocidade, no seu tempo. E aí então, vamos guardar essa energia que ficou tão gostosa dentro da gente, para receber o passe de fechamento e ao entrar naquele salão para ser atendido, estar com toda essa amorosidade assim, tão viva dentro de nós.